Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós estaremos hoje falando, essa é a nossa quarta videoaula, onde nós vamos tratar do tema amartiologia, que é a doutrina do pecado. Essa matéria, por mais que seja uma matéria pesada, uma matéria que muitas vezes vai nos confrontar, vai nos acusar, mas é importante nós tratarmos dela, e ela faz parte do nosso módulo de Teologia Sistemática 3. É o pecado que entra no mundo através de Adão e que foi passada para cada um de nós através das gerações por causa do pecado original. Ela corrompeu toda a criação e fez com que o homem fosse destituído da glória de Deus, precisando então que Jesus viesse para poder nos salvar, nos resgatar da morte iminente. Vamos falar um pouquinho sobre essa matéria. O que é o pecado? Como ele se manifesta? Como ele entrou no mundo? Essas são perguntas que a filosofia sempre se fez. A teologia também ela sempre se faz essa pergunta. Porque por mais que as páginas da Bíblia nos mostrem como o pecado entrou no mundo, como ele se manifesta, e o que é o pecado, sempre vai ter aquela pergunta, e como um Deus perfeito permitiu que o pecado entrasse no mundo. Mas nós vamos observar dentro da teologia que Deus ele não é responsável pelo pecado e muito menos ele corrobora com o pecado. Pelo contrário, ele na verdade ele permitiu para que se manifestasse a sua glória, para que se manifestasse o seu poder. Então esse é um problema que sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e também da teologia. É um problema que se impõe na atenção do homem de forma naturalmente, porque o homem não há ninguém que não tenha experimentado o poder do pecado em sua vida. Não há ninguém que não tenha sido tentado alguma vez ao pecado. E é unânime a ideia de que o poder do mal é forte e universal. Ele está em todo o planeta. Nós vemos aí nos noticiários as ações do homem contra outros homens, ou então até mesmo contra Deus, mostrando que o pecado está em todo o planeta, e ele é muito forte, porque tanto é que Deus não manda enfrentar, Deus não manda você enfrentar o problema, Deus manda você se apartar da aparência do mal, se separar do mundo. Para quê? Para poder você não ser tentado, porque o mal é muito forte, e essa é sem dúvida uma doença que está presente na vida de todos e se manifesta rotineiramente na vida de toda a sociedade, de todo o ser humano. O que é a martiologia? O termo amartiologia deriva de dois vocábulos gregos, que vem amartia, que significa errar, pecado, e logos, que significa estudo. Então é o estudo acerca do pecado. O termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um ato, ou seja um estado ou uma condição. O que é um ato pecaminoso? É uma ação que você comete que seja pecaminosa. O que é um estado ou condição pecaminosa? É, por exemplo, um casal que vive amasiado, que vive em união matrimonial, mas sem se casar, está em estado de pecado, em condição de pecado. O pecado, então, é um desvio do fim ou modo estabelecido por Deus. Esse exemplo que eu dei, Deus estabeleceu que o homem apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Essa condição é através do casamento. Quando você pega essa união e não a oficializa em um casamento, você está em estado de pecado, porque você não está no padrão estabelecido por Deus. Essa é só para poder exemplificar o que é ato
e o que é um estado. E o termo amártia, ele vai ser aplicável a tanto um quanto o outro. A doutrina do pecado vai dizer que o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado, como nós explicamos anteriormente. Por esse ângulo, o pecado só pode ser atribuído a agentes racionais e voluntários, né? Ele só pode ser atribuído a homens, né? No caso, homem e mulher. Por quê? Porque um cachorro, ele não faz uso da sua razão, né? Então ele usa o instinto. Então não há pecado em um cachorro, por exemplo. Um cachorro vem e morde uma pessoa, né, de forma gratuita. Esse cachorro não pecou, esse cachorro ele agiu de forma instintiva e não de forma racional. Então não pode ser imputado pecado sobre esse animal, né? Contudo, o homem tem essa natureza racional, né? E que é submissa à consciência, né? E tem uma natureza voluntária independente da verdadeira vontade. Sustentando que a lei divina requer semelhança moral com Deus nos sentimentos e tendências da natureza, bem como nas atividades exteriores, você não tem como não imputar ao homem a sua condição de pecaminoso, porque o homem ele tende sempre a escolher o mal, ele sempre vai ter sentimentos e vontades que vão levá-lo a escolhas más ou levá-lo a cometer pecado, porque sem a ajuda do Espírito Santo o homem é incapaz de não pecar, né? Porque isso nós vamos estudar na aula de soteriologia, mas já fica esse conceito para que você já comece a trabalhar em cima dele, né? Então o homem ele pode ser imputado pecado porque ele é um agente racional e voluntário. O seu o estudo da doutrina do pecado começa em Gênesis 3, com o relato da tentação da mulher, no versos 1 a 5, a falha do homem, no verso 6, o julgamento de Deus, nos versos 14 a 19, e a providência de Deus para cobrir o pecado, já apontando para Cristo, no verso 21, e a expulsão do homem do Éden, nos versos 22 e 24. Por causa disto, o pecado entrou no mundo, né? Por causa dessa queda, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Romanos 5,12 vai falar muito claramente sobre isso. Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, o pecado de Adão, ele é passado a todos os homens, desde sua geração até a geração de hoje, né? Portanto, todos os homens foram nivelados à condição de pecadores. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22 vai dizer que todos foram nivelados na condição de pecadores. Vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas. Gálatas. Gálatas 5. Ou Gálatas 3:22. Que diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então todos foram nivelados na condição de pecadores pela palavra. Podemos dizer então que todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. As Escrituras, a Bíblia cita
372 formas diferentes de pecado. Só em Romanos, no capítulo 1, versos 21 a 32, nós vamos ter 26 pecados. A lista é grande. Cita idolatria, soberba, homossexualidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detratação, aborrecimento a Deus, injúria, presunção, invenção de malícias, de males, desobediência de pai e mãe, nécios, infidelidade nos contratos, não afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia e conivência. Só aqui nós temos 26 pecados. Isso não quer dizer que a Bíblia não que a Bíblia não cite outros pecados, né? Tem esses 372, mas a Bíblia ela vai abrir o leque em Gálatas 5:21, quando Paulo diz que coisas semelhantes a essas, quando ele vai dar uma lista de pecados, e ele fala coisas semelhantes a essas coisas semelhantes são pecados que não estão registrados na Bíblia, mas que também são pecados e que são facilmente identificáveis. Deixando claro, essa frase de Paulo em Gálatas 5:21, quando ele diz que coisas semelhantes a essa, deixa claro que o limite do pecado é a imaginação humana. O homem é capaz de pensar todo tipo e qualquer mal. O homem tem uma capacidade infinita de praticar o mal e de pensar o mal. Além disso, existem pecados mencionados implicitamente na Bíblia, que normalmente podem ter a mesma raiz, mas que ficam pelo entendimento da leitura, como por exemplo o suicídio. O suicídio, você não tem a declaração de suicídio como pecado, mas nós vamos ver que Deus ele condena o homicídio e condena, tira do homem qualquer autoridade sobre a vida e a morte, dizendo que ao homem não é dado poder sobre a vida e a morte. Então nem a dele, nem a de outros e nem a dele. Então com isso fica subentendido que o suicídio é um pecado. Entretanto, a gente costuma ouvir que suicídio é um pecado sem perdão, mas biblicamente isso não se sustenta, porque a Bíblia diz que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o suicídio, por pior que seja, por mais que a gente tente imaginar que não haja uma possibilidade de perdão para o suicídio, biblicamente não tem como sustentar. Agora, como? Aí é Deus. Eu não vou tentar aqui justificar ou explicar a mentalidade de Deus, porque isso é impossível e eu não vou incorrer nesse pecado. São usados alguns termos para pecado e dentro da Bíblia, e cada um tem o seu uso específico. Nós vamos ver em Provérbios 28:13 a palavra transgressão, que vem do hebraico pechá, que também no grego ficou como uma mártema, que está ligado a quebrar a lei, Vamos dar uma olhadinha lá, Provérbios capítulo 28, verso 13, que vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, transgressão é a quebra da lei, você quebrar a lei de Deus, E aqui tem uma coisa interessante. O provérbio vai falar acerca daqueles pecados ocultos, aqueles que você encobre, que ninguém sabe. Então, sem dúvida nenhuma, a sugestão bíblica é para que você largue esse pecado, porque por mais que as pessoas não saibam, Deus está vendo, Deus sabe, e Ele vai te cobrar por isso. Nós também temos o termo iniquidade, que vem do hebraico chatá, que denota o erro, mas no Novo Testamento ficou pelo grego amartano, que está
muito ligado ao pecado do crente. Em Romanos 3:23 nós vamos ter esse verbete aplicado, né? Então está muito ligado ao pecado do crente, ou seja, aquela pessoa que conhece a Deus, que acredita em Deus, mas que ainda peca, então ele está cometendo iniquidade. Nós também temos o termo pecado, que vem do grego anômema, que está lá em Romanos 5:12. Vamos lá, Romanos, carta aos Romanos. Nós vamos ver que nesse assunto nós vamos ver muito a carta de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 12, que diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui o termo é anômema e está relacionado diretamente ao entendimento tradicional de errar o alvo. Ou seja, é aquele quando alguém pergunta assim: o que é pecado? Pecar é errar o alvo. É em cima desse verbete anômema que está baseada essa teoria. A principal definição divina de pecado está dentro da própria Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, vai dizer que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E em 1 João, capítulo 5, verso 17, ele vai fechar o raciocínio dizendo: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. E aqui é interessante a gente entrar numa questão. A gente costuma dizer e costuma ouvir muito no meio evangélico que Deus não faz diferenciação entre pecadinho e pecadão, e que Deus não faz diferenciação entre pecado e pecado. Tudo para ele seria pecado. Porém, a Bíblia nos mostra que existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Essa visão de que Deus não faz diferenciação e coloca tudo como pecado da mesma maneira, no mesmo limite, no mesmo padrão, não é bíblico. E quando a gente examina a Bíblia, a gente vai ver que Deus faz sim distinção entre pecados. Não que não seja pecado ou que tenha menos importância, não. Todo e qualquer pecado vai levar a pessoa a uma situação de desonra diante do Senhor. Mas a gente vai ver no capítulo 5, verso 16 de 1 João, que Deus faz diferenciação, e existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Pecados para a morte são pecados que trazem como consequência sofrimentos, morte espiritual, morte física e até a perdição eterna. Esses pecados levam seus praticantes à morte física prematura, como por exemplo a desobediência. A desobediência a quem? A desobediência a Deus. O incesto é outro pecado que para Deus é terrível e é um pecado de morte. Ele não traz a morte física de imediato, mas ele traz uma morte espiritual e leva assim a condição de perdição eterna. A murmuração, pessoa que gosta muito de murmurar, a murmuração ela traz sofrimento, ela traz a morte espiritual com ela, porque conforme você vai murmurando, você vai se afastando de Deus, e com isso, se você se afastar de Deus, você vai perder a sua condição de salvo, né? A profanação é outro pecado que traz também a condição de perda espiritual. Desvio, a pessoa estava no Evangelho, se desvia do Evangelho. Se essa pessoa morrer antes de voltar, antes de se arrepender, vai estar em condição de perdição eterna. E uma pessoa, para se afastar do Senhor, ela já está morta espiritualmente. Então é inegável que é um pecado de morte. Tentar a Deus, o Senhor Jesus foi tentado a tentar Deus por Satanás, mas ele, com a própria palavra, ele colocou
ele colocou Satanás no seu devido lugar. A falsidade com Deus, né? Atos 5:10 vai contar a história de Ananias e Safira, né? E que levou à morte desses dois. E hoje não tem como a gente imaginar que a falsidade não vai trazer consequências, e as consequências são graves. E a rebeldia como Estado, né? A pessoa, não é a pessoa que se rebelou no momento rompante, mas a pessoa que vive em rebeldia, uma pessoa que é rebelde. Efésios 6:3 vai falar sobre isso, e sem dúvida nenhuma também é um pecado de morte. E os pecados que não são para a morte são aqueles que são transgressões diante do Senhor, mas que não levam a consequências de morte. Isso não significa que não tem consequências, é diferente. O pecado, seja ele qual for, ele vai ter uma consequência. Mas esses são pecados que levarão aquela pessoa que pratica, mas que se arrepende, né? São pecados que são praticados e são deixados. Ele não é um ato contínuo, né? A pessoa que comete pecado que não é para morte, ele não vive em pecado. Ele peca, mas não vive em pecado. Tá bom? Está muito ligado ao pecado não contínuo e cometido na ignorância. Você não sabe, você pecou sem nem perceber. Deus leva isso em consideração e Ele não te coloca no mesmo rol daquele que vive em pecado e vive em situação de maledicência. Quanto ao estado do primeiro homem, no caso Adão, este foi criado perfeito, foi criado santo, a verdadeira imagem e semelhança de Deus na terra. No princípio, o homem estava dotado de sentido moral, isto é, ele estava com um sentido de justiça no seu original, né? O sentido de justiça é divino. Tanto a natureza do homem quanto a sua vontade estavam naturalmente voltadas para Deus. Tudo que ele pensava era voltado para Deus, ele pensava agradar a Deus, ele fazia tudo voltado para Deus, né? A sua comunhão com Deus era plena. Já quando o homem cai, há a distorção da imagem divina de Deus no homem. E com isso, o homem agora não está mais na sua condição glorificada. Então, no que tange as suas faculdades como intelecto, vontade, sentimento, isso permaneceram, mas ao que tange a sua santidade, a sua pureza de atitude e a sua capacidade de se voltar para Deus espontaneamente, foram destruídas por causa do pecado. Tá bom? E antes de agir o homem, o pecado tem sua origem de fato no meio angelical. Antes do homem pecar, Satanás já tinha pecado. Nenhum teólogo bíblico preso ao temor de Deus irá atribuir ou cogitar qualquer teoria que atribua a Deus a origem do pecado. O livro de Jó, capítulo 34, verso 10, afasta qualquer possibilidade de ponderarmos essa ideia de que Deus tenha criado o pecado ou tenha trazido o pecado. Apesar de ter começado em Satanás, o fato da tentação não retira do homem a responsabilidade ou a sua culpa no seu ato autodeliberado de pecar. Na verdade, o homem ele tem uma autodeterminação de pecar. Então, esse é o problema. O homem original não tinha essa predisposição, mas ele pecou. E hoje, todo homem todo homem ele já nasce com a predisposição a cometer qualquer tipo de pecado. O que vai variar é a sua condição, a sua situação sociocultural, que vai acabar influenciando se ele vai cometer um pecado ou outro. No nosso módulo, ele vai falar também acerca de alguns outros termos, né? Definições, né, do pecado, como Raá, como Ramá, Patá,
mas eu vou deixar para que você leia, porque é muito repetitivo e vale a pena, é melhor para você ler do que ficar falando aqui e enchendo o vídeo com nomenclaturas que você pode achar tranquilamente no módulo e que vai ser, sem dúvida nenhuma, mais proveitoso. Ele faz aqui algumas conjecturas e vai trazer algumas coisas referentes a algumas teorias filosóficas antibíblicas, né, que são lançadas por aí, mas eu não vou me ater a elas não. Eu vou deixar você fazer a leitura do seu módulo, né? A maior parte da lição nós já falamos de forma resumida nesse slide, e sem dúvida nenhuma você, com o slide e o módulo, você sem dúvida nenhuma tem material suficiente para poder fazer uma excelente prova. Desejo a você que assistiu essa aula uma boa noite, se for de noite, um bom dia, se for de manhã, e uma boa tarde, se for de tarde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.